vida, ou para você, ou para alguém que você conheça que teria interesse. Que Deus abençoe a todos. Amém. Ok, obrigado, Marlene. Pai, como os africanos conheceram Jesus? Tá bom, filhinho, vou contar uma história para você, tá? É uma história de um etíope que conheceu a Cristo através de um homem de Deus que se chamava Filipe, tá? E a história relata o seguinte, vamos ouvir um pouco? Eram tempos difíceis para a igreja cristã em Jerusalém. Após a morte de Estevão, os cristãos eram perseguidos, arrastavam homens e mulheres, que eram encerrados na prisão. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. A perseguição que sobreveio à igreja de Jerusalém resultou em grande impulso para a obra do Evangelho, a fim de espalhar seus representantes por outras partes do mundo, de maneira que pudessem trabalhar por outros. Deus permitiu que lhes sobreviesse a perseguição. Expulsos de Jerusalém, os crentes iam por toda parte anunciando a palavra. Quando foram espalhados pela perseguição, saíram cheios de zelos missionário. Entre os que foram expulsos de Jerusalém, encontramos a Filipe, um dos 7 diáconos. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. A jovem igreja entendia agora mais claramente as palavras de Jesus. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Quando Filipe ainda se encontrava em Samaria, um anjo do Senhor lhe falou dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Filipe não pôs em dúvida o chamado, nem hesitou em obedecer, pois havia aprendido a lição de sempre fazer a vontade de Deus. Eis que o homem etíope, eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, estava ele de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Esse etíope era homem de boa posição e grande influência. Deus viu que, quando se convertesse, proporcionou a luz que recebera e seria grande influência em favor do Evangelho na sua terra. Filipe estava sendo dirigido a ir ao encontro do etíope e explicar-lhe a profecia que estava lendo. Ele de longe avista o etíope. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe, aproximando-se, ouviu o etíope lendo o profeta Isaías. Então pergunta: entendes? E ele disse: como poderei entender?
Se alguém não me explicar, você sabe me explicar? Disse Filipe. Sim, disse Etíope. Então suba no carro e me explique. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, e ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. E assim, com a direção do Espírito Santo, Felipe lhe explicava a Escritura. E começando pela passagem de Isaías, anunciava Jesus. O coração do etíope vibrava de interesse ao serem-lhe explicadas as Escrituras. Estava pronto para aceitar a Jesus em seu coração. Indo eles caminho afora, chegaram a certo lugar onde havia água. Disse o oficial: eis aqui a água que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito se crê de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e desceram ambos a água. Esta é uma história real da Bíblia. Quando Filipe encontrou aquele africano, e aquele africano então levou para o seu continente o Evangelho. É uma história real, porque é uma história da Bíblia. Mas o que você não sabe, meu querido, é que esta história, ela é mais real do que você imagina. Porque este africano que entrou aqui, este rapaz, ele é realmente um africano. Ele é um africano da Angola. E ele não é adventista do sétimo dia. E por causa da Missão África, ele aqui em Porto Alegre, no Brasil, ele tomou a decisão de ser batizado e se tornar um membro da Igreja Adventista do sétimo dia. Santos, você se empolgou muito com o nosso projeto. Ele me disse um dia: pastor, o que vocês estão fazendo pelo meu país não tem preço. E ele disse: eu sou o embaixador da Angola para a Missão África, ele falou, e eu quero ajudar no que for preciso. Mas ele nunca foi membro da Igreja Adventista. Mas sabe, Santos, milhares e milhares e milhares de irmãos teus lá na Angola vão receber a ajuda deste povo aqui. Agora, o que nós, gaúchos e brasileiros, não sabíamos é que o primeiro resultado da Missão África aconteceria no 1º de agosto. Eis aí, meus queridos, a maior e a primeira de todas as bênçãos deste projeto. Tantas pessoas que nós não conhecemos que estão sendo ajudadas pelo nosso projeto, mas Deus nos deu a graça de testemunhar visivelmente alguém que neste momento será batizado
pelo pastor Valmir. Queridos santos,